Existe até uma situação, até algo que eu percebi, estudando sobre esse tema, que alguns enfrentam de procurar ajuda em igrejas ou pessoas, porque aí nós temos igreja, mas a sociedade também, Sim. fora da igreja, está imersa nisso, isso não é, vamos falar Isso não é um assim, problema de igreja, não é um né? problema Isso de é um problema da igreja. sociedade moderna. Geral. E quando as pessoas precisam, levam para esse lado. Não, isso é espiritual. Se você for para um retiro, ficar meditando, você vai ser curado ou sarado. É o maior... Ou na igreja fala, não, faz um jejum, leia a Bíblia, vai orar, que isso vai sair. Isso é mentira. Pastor, são vários equívocos. Por exemplo, a depressão, né? Vamos falar aqui a questão da depressão. Depressão mata. Nós temos várias pessoas. É a doença que as pessoas estão em casa, estão, seja uma angústia, tristeza, e aí a pior coisa é se jogar a pessoa para baixo. Pior do que isso, a automedicação. Aí você aponta o dedo para a pessoa e fala assim, olha, eu estou achando que você está, sabe o que você está achando? Eu estou achando que você está endemoniada. Eu acho que você está precisando essa olheira sua, acho que você está... e a gente não sabe fazer um encaminhamento correto. Então, a pessoa ali, quando está com angústia, com a tristeza, tem alguns profissionais, nós temos vários profissionais evangélicos para poder atender. Então, buscar um profissional, buscar um assistente social, buscar um psicólogo. As pessoas têm medo de buscar um psiquiatra. As pessoas buscam... medo da medicação. Não, a pessoa busca um cardiologista porque sabe que mexe com o coração. Você psiquiatra é um mito, né? Você tem que falar, é um mito. Você vira tá para a questão... Eu não sou doido. Eu não é de rir, não sou doido, é a mente aberta, né? Ou seja, é você abrir, ou seja, porque quem cuida da nossa saúde mental é o psiquiatra. Então a gente... Ou seja, se eu estou com insônia, eu tenho que buscar, não é um cardiologista, eu tenho que buscar um psiquiatra. Eu preciso, ou seja, existe várias formas de sair da dependência se você numa psicoterapia com a medicação que você toma em casa. Se uma pessoa é ansiosa, e muitas das vezes ele vai e troca a ansiedade dele por um copo de cerveja, e ele ali se tem uma predisposição para poder desenvolver uma doença da dependência é um fator biológico que acaba se tornando uma dependência. E aí vai se tornar um problema social. Nós temos um VT sobre o programa Resgatados, que daqui uns dias reestreia aqui na Rede Super, com o pastor Wellington. Mas vamos assistir um pouco sobre a história que o Resgatados tem construído aqui na Rede Super. Era um garoto que não gostava de estudar, saía na escola para zoar, ficava brincando aí na favela, correndo para cima e para baixo. Eu fui criado, educado aqui na casa da minha avó, em Belo Horizonte, aqui no bairro Coração Eucarístico. Ao mesmo tempo, meus pais moraram em vários lugares, moravam de aluguel. Então, basicamente, ficava aqui a parte do dia e ia para casa dormir, né? Na época, assim, eu fiquei chateado, né? Mas eu entendi a minha mãe, porque meu pai também chapava muito, né? Chapava muito, aí de vez em quando ele chegava em casa, batia na minha mãe. Meu pai sempre esteve envolvido com muito álcool na vida dele, é uma coisa muito presente na nossa família. E, de certa forma, eu via o lado ruim, mas ao mesmo tempo ficava assim, né? Sofria as consequências dentro de casa. Fiquei com vontade de vender droga, aí eu comecei a comprar outras roupas, outras blusas, tênis, boné doido, calça doida, tênis bacana, relógio bacana, que eu sempre gostei de andar nos panos. Aí eu cheguei em casa, comecei assim a vender mesmo, aí até que um dia assim eu comecei a vender mais ainda. Para mim foi assim, maconha foi uma porta de entrada, sempre via algumas pessoas falavam que precisavam fumar maconha de manhã para ir para o trabalho. Eu falei, nossa, eu quero chegar nesse ponto, né? Porque é uma dependência total. E não cheguei, mas um dia eu experimentei maconha antes de ir para o trabalho e fiquei o dia inteiro ruim. Então, isso não é para mim. Mas ao mesmo tempo, sempre quando eu ia com os meus amigos, maconha era um negócio a mais, né? Então, nunca tive assim, indo comprar droga toda semana, nunca tive na minha história. Mas pensar é tudo um bolo, uma trama. Entra a questão do alcoolismo, entra a questão da droga, da maconha, entra a questão dos amigos e que tipo de droga vai ter na mesa. Entra a questão da criminalidade, porque se fica bêbado, você fica violento. E dependendo do grupo de amigos que você tem, é tudo que você precisa. De arrumar uma briguinha, né? Então, e por aí vai. É uma cadeia de coisas que vai te prendendo, né?
Pastor, muito forte isso, hein? O que é esse projeto Resgatados para o senhor? É algo que mostra a questão totalmente diferente como as outras TVs mostram. Então, a proposta que nós trouxemos para cá foi justamente mostrar o problema da droga, como ela é mesmo, como a pessoa entra, ou seja, o filho se torna alcoólatra porque vê o modelo do pai, mas Pelo que eu vi ali, quebra um pouco o estereótipo, porque a gente acha que o drogado é aquele que está na rua, lá, roubando, e ele falou, quando eu chegava em casa, tem drogado em casa. Dependente de química, ele trabalha, ele mantém um vício, ou seja, o último estágio, depois que ele rompeu os vínculos, é que ele vai morar na rua, mas a princípio ele consegue manter o trabalho até, ou seja, no terceiro estágio aí da dependência. E o Resgatado tem essa proposta, de mostrar a questão da problemática das drogas, mas ver a esperança como saída. Então sempre você tem que deixar do outro lado uma porta, ou seja, fé, ousadia e compaixão para tirar essas pessoas, ou seja, mostrar que há porque eles não experimentaram o outro lado. Sim. Então a proposta do Resgatado é isso, olha, você acha que está perdido? Dá uma oportunidade para a gente poder te mostrar o outro lado. Né? Que então, em breve reestreia aqui no Cenário Bonito novo. A intenção do Resgatados na Rede Supla, a proposta é essa, mostrar que não tem nada que está perdido. Se der uma oportunidade, dá para a gente recomeçar, dá para reconstruir. Então, é possível uma pessoa que chegou ao fundo do poço, ela se reconstituir, ela ser restaurada e ser inserida novamente na sociedade como uma pessoa de bem. Uma coisa mais importante que eu acho que a gente pode transmitir, né, para essas pessoas que nos veem é mostrar que pode ser a pessoa que esteja no último grau de alcoolismo, no último grau do crack, está com todos os vínculos rompidos, mas se ele quiser interromper hoje, ele tem possibilidade de recomeçar e reconstruir todo o processo. Isso traz esperança para a gente. E o CREDEC é um local, a clínica do CREDEC é um local onde tem feito isso, né? Então, o CREDEC, no início eu até falei o cuidado com as clínicas, porque não é qualquer clínica. Eu entendi bem o perigo de não ser uma clínica que hoje só tem enxada e Bíblia. Isso vai dar trabalho. Só vai trazer mais problemas, tanto para a igreja, como para a sociedade e para as próprias comunidades terapêuticas mesmo. Mas o CREDEC trabalha com profissionais aí, pelo que eu percebi, né? O CREDEC trabalha num ambulatório, nós temos um espaço na igreja, onde a gente tem um culto ali dos resgatados, a gente tem uma célula voltada... O culto que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30, no Salão Fé. Salão Fé, na Igreja Batista Lagoinha, a Rua Manuel Macedo 360, próximo ao Conjunto IAPI, aqui em Belo Horizonte. Esse culto é com o pastor Wellington, todas as quartas-feiras, às 19h30, lá. Chegando lá, só perguntar, as pessoas vão informar. E não é só um culto, é um espaço culto atípico. Porque nós temos um espaço para discutir a questão dos problemas das drogas. É interessante que você abrir a cabeça, né? É dentro da igreja você abrir um espaço para falar sobre isso. E ali nós temos os profissionais, nós temos uma célula específica para a questão das pessoas que estão com problema de droga, não só o dependente, mas a família, porque ela se torna codependente. Então, ou seja, a proposta do CREDEC é uma proposta ampla, que não é simplesmente internar as pessoas. Nessa própria quarta-feira ali, de uma proposta de culto, de uma reunião, tem um apoio à família também, se quiser participar. Sim, nós temos ali... Porque não é um culto para o viciado, é um culto para aquele que quiser deixar, mas também para a família. É um culto, a proposta é um culto para ele ser resgatado. Entendi. Em todo o seu processo. E ali você tem profissionais, assistente social, psicólogo no final do culto, para fazer um aconselhamento e um encaminhamento correto. Porque a gente não pode ir para qualquer lugar para buscar tratamento. Então a gente tem tido alguns exemplos exitosos ali, ou seja, essa proposta agora... E é bom ver os frutos, né, as vitórias, né? Não, claro, ou seja, isso nós temos alegra pessoas, a gente. O mais interessante do CREDEC é que a gente trabalha todo o esforço, ou seja, do culto resgatado junto com a Igreja Batista Lagoinha, quando nós levamos para a nossa internação, tanto em Lagoa Santa como em Ravena, mas no ambulatório também, ou então na Casa Azul, onde a gente tem uma proposta na Casa Azul muito definida, é chamar essa pessoa para ficar 24 horas sem isso nós vamos fazer assim, um programa específico sobre a Casa Azul. Okay. Eu sei que em breve ela vai estar... atendendo e já começando, e nós vamos fazer um programa específico. Deixa o contato, né, o Wellington, o CREDEC, o seu e-mail, o e-mail da clínica, telefone. Olha, nós temos lá o nosso site, que você pode ter um aconselhamento pelo site também, que é www.credec.com.br. Se você precisar de um contato e um aconselhamento por telefone, você vai ligar no 31 3461 4400, 31 3461 4400.
E o mais importante de tudo é que não tem nada que está perdido. Se você der uma oportunidade para poder a gente te aconselhar, mesmo que você esteja longe, não sei onde que você está nos assistindo, mas nós queremos a oportunidade de te mostrar o outro lado. Talvez você, por telefone, por e-mail, talvez você venha passar uma temporada, venha nos visitar aqui em Belo Horizonte, ou seja, para você entender que não tem nada que está perdido. Eu acho que as pessoas têm que mudar o olhar dessas pessoas, as pessoas têm que falar, não tem jeito abrir com a cabeça, crack. é o mente abrir aberta. a mente aberta, ou seja, não tem nada perdido. Nós queremos reconstruir as famílias, reconstruir com fé, ousadia e compaixão. Wellington, muito obrigado, você tem sido um parceiro, Amém. um parceiro da Rede Super, esse moço tem ajudado muita gente, que Deus te abençoe e eu sei que muitos frutos ainda virão. Amém. Eu sei que você já esteve em Brasília, encontrou com a Dilma, eu sei que muitas coisas vão vir, porque é uma causa nobre. Amém, estamos aí para somar. Você. Amém, Deus abençoe. Eu quero te incentivar, a abrir a cabeça em certo momento é a gente romper os medos, e um deles é o medo de falar sobre aquilo que mais aflige a alma. Falar sobre drogas, sobre vício, é uma das coisas mais difíceis. Mas olha, abra a cabeça, mente aberta, procure ajuda, que seja pelo credec.com.br, seja em líder. O Wellington está ali na igreja, geralmente às quartas-feiras, quase às quartas-feiras todas ele está lá. Procure ajuda e saia, tenha uma vida livre. E abra a cabeça, converse disso com seus amigos, converse disso na sua comunidade, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola e permita que esses assuntos que às vezes são tão fechadinhos ganhem espaço nas rodas de conversa para que a gente viva uma vida feliz e a nossa sociedade seja cada dia melhor.